Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nós aqui juntos novamente. Vamos à nossa leitura diária? Então, para darmos continuidade aí aos 365 hábitos poderosos e simples, aqui estamos, dia 15 de janeiro de 2026. Primeiro, eu agradeço a todos aqueles que estão inscritos no canal, agradeço também aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal carrega esse nome, Vamos Ver Quem Ama Mais, justamente porque é o propósito, né? No sentido competitivo, só conosco mesmos, porque a única competição saudável, né? Tirando a questão esportiva, é de fato a competição que nós fazemos internamente, de sermos melhores, porque logo espelharemos um mundo melhor, né? Então, na relevância de que não mudamos o mundo, não mudamos ninguém, a gente não conserta nada além de nós mesmos, né? Então é nesse sentido aí. Então esse vamos ver quem ama mais é um chamado, inclusive, para a busca, por se assim estamos no intento de nos amarmos melhor, será que de fato estamos nos amando? E para nos amar, devemos obter cada vez mais compreensão de quem nós somos, ou seja, obtermos consciência. E a expansão da consciência se faz de acordo com que a gente dá esse primeiro estalar de dedos, né? A compreender que nós somos muito além daquilo que por hora compreendemos, né? E estamos todos em busca, todos naturalmente. E que a partir daquele princípio de só sei que nada sei, quanto mais nós adquirimos de informação, né, sobre nós e sobre o campo morfogenético que retrata relevantemente questões do inconsciente coletivo, o qual nós dirigimos vivência ou sobrevivência constante, nós podemos, né, de modo inclusive exponencial, galgar aí páramos de luz verdadeiramente para descortinar o que? As sombras que dentro de nós, se vistas, irão nos auxiliar, se não vistas, irão continuar nos dominando, né? Assim como o nosso próprio ego, que é um benefício maior. Ele é que traz em realidade aquilo que a alma veio buscar, por mais que a gente ainda não compreenda isso, que é o quê? O burilamento. O burilamento, no sentido de sofrer, não, muito pelo contrário, sairmos do sofrimento e entendermos que essas dores que temos são verdadeiras campainhas, são um chamado a nos aperfeiçoarmos. É a forja do humano, né? Então, esse próprio ego. Então, ao ego, nada de competição. A alma sempre competindo com ela mesma em ser melhor, dizendo ao ego, né, de cada um de nós: calma, ei, fica calmo, tá tudo certo. E se não está, ficará tudo apaziguado. Conforme você compreender que naturalmente você é um auxílio e não um inimigo. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Acolher o ego e dizer para ele que ele não vai morrer, que sem ele é impossível vivermos e naturalmente é ele que traz essa máxima de lapidação. Essa forja, né? Que pode ser tanto do chumbo ao ouro, né? Então, da pedra bruta à pedra filosofal, de acordo com o que a gente almeja e conseguimos sustentar. Então, portanto, para tratarmos sobre esses aspectos do ser, nós vamos aí abordar temas variados a respeito do que os insights das leituras diárias nos sugerem. Então, relevantemente, falaremos sobre o quê? A bioquímica do organismo, né? Nós falaremos sobre não só aquilo que dá de fato algo bom e sustentável em bem-estar ao campo morfológico, nosso organismo, né? Toda a complexidade do nosso sistema nervoso autônomo, né? Nossos ciclos circadianos, em respeitarmos quem nós estamos conseguindo ser, retratarmos aí questão de epigenética de saúde, né? PNL, metafísica, que é imprescindível para que a gente compreenda, né, que somos aí
um ser de complexidade riquíssima. E que quanto mais nós nos compreendemos, mais conseguimos viver ao invés de sobreviver, certo? Quanto mais, inclusive, ao percebermos que, sendo energia, e que pode com fluidez caminhar sempre a cada vez melhor, né, mais aperfeiçoados, naturalmente falaremos sobre geometria sagrada, né? Falaremos sobre mecânica quântica. Tá ok, pessoal? Então, na verdade, tudo aquilo que permeia o ser, né? Então, vamos de fato à leitura de hoje. Estamos no dia 15 de janeiro de 2026, né? Uma quinta-feira abençoada, que se faz aí presente na vida de todos nós. Seja o comandante da sua vida. Como afirma o filósofo estoico Sêneca, quando não sabemos a que ponto estamos indo, qualquer vento é favorável. Essa frase diz muito sobre você ter seus objetivos, seu propósito e alinhar a sua vida, conforme as suas crenças. Isso o impulsionará e lhe dará mais convicções em suas decisões. Muitas interferências podem surgir no meio do caminho, mas fiscalize as suas ações diárias e analise se as suas escolhas não estão te desviando do seu propósito maior. Seja o roteirista dos seus sonhos e viva a felicidade em cada capítulo da vida. Olha que bonito, né, pessoal? Falamos aqui então de propósito. Aliás, na verdade, nada foge disso. Tudo que diz respeito ao humano evoluir é muito coeso, né, com a questão do propósito. E muitas vezes, né, ao longo da vida, em nossa jornada de experiências, a gente não para, né, para compreender isso. Será que essa escolha, ela dará bons frutos? Ou se eu estou fazendo essa escolha aí, né, diante de pulsões, né, impulsos, né, que por algum tipo de paixão fugaz, que é passageiro, ela simplesmente vem e passa. E da mesma forma, então, que muitas vezes nos faz termos ali alguns embaraços e verdadeiramente emaranhamentos, né, pois muitas vezes estamos, né, no que? Fundamentalmente, troca de energia. Ou seja, além de trocar energia, e muitas vezes não fluir para o nosso propósito de alma, né, é deixarmos com que esse ego relevante ao inconsciente nos faça permear sempre por meandros de dores, de injúrias, né, de trevas verdadeiramente feitas em nossas vidas. Pois todos nós carregamos sombras. Sombra, o que nós podemos considerar por sombras, pessoal? Aquilo que, de fato, faz contrastar a luz que temos dentro. Ou seja, deveremos, né, dirigir compreensão aí, porque isso é fundamental. Então, a sombra, ela é benéfica quando você escolhe tentar compreendê-la e não polarizar. E ainda que aquele ainda está polarizando, né, vamos supor, isso é negativo, descubra que tem o polo positivo, porque muitas vezes a gente polariza nesse sentido, né, de não querer ver nossa sombra. Então, inconscientemente, estamos polarizando como algo negativo. E não. Eu diria que todas as vezes que você vê uma sombra, você está se desapegando dela. Então, é um paradoxo aí. Você ver sua sombra, né? Você procurar meios de notar as nuances que fazem você ter que sobreviver às exigências que põe em prática sempre aos desejos fugazes do ego, elas vão estar sendo dirigidas por um mental inferior. E vamos compreender que o mental inferior, relembrando aqui, é a sede dos nossos pensamentos, aqueles que carregam dores e injúrias travadas, né, em meio à rejeição, em meio a buscas desenfreadas por sermos felizes, mas que elas não garantirão isso, porque elas estão envoltas a dores, permeando sofrimentos, ao invés de, então, sofisticar entendimento, a pessoa não sai daquele poço de verdadeira lamentação, de mágoa, de lamentação. Se falamos de mágoa, também requer compreendermos aí os ressentimentos que nós guardamos, rancor, né? Tudo quanto é tipo de treva.
que nós trazemos ao campo por exigências, né, daquilo que vem do externo como gatilho. Vem do externo de, sim, todas as nossas sombras serão engatilhadas por algo que nos acontece, e isso não é previsível. Os gatilhos vêm a respeito de tratarmos emoções, de forma a compreendermos elas algo mais elaborado, né? Algo melhor elaborado. Exemplo, alguém vem e faz algo com você. E digamos que você não goste. Naturalmente, vamos o quê? Reagir. A própria reação já é de fato uma sombra. Porque nós podemos sim trocar o reagir por ação melhor. Como? Quando algo nos acontece, nós refletimos. Aquela pergunta nós dirigimos. Qual o propósito disso? Qual o propósito desta dor, desse sofrimento, dessa injúria, dessa traição? Seja lá em qual aspecto for, às vezes é a traição de uma amizade. E nós vamos perceber que fundamentalmente, se ainda estamos, né, envolvidos nessa trama, vamos dizer assim, mesmo a nível de inconsciente, é porque de fato isso ainda existe dentro de nós, em equivalência a dirigirmos a autorresponsabilidade de mudar. Uma vez que você resolve, né, a rejeição que tem dentro, quando alguém mais te trair, isso será irrisório. Você simplesmente não se sentirá ofendido e vai dizer: tá tudo certo, isso não é sobre mim, é sobre o que o outro me fez. Que bom então que o outro me fez. Um tanto mais difícil seria se eu tivesse fazendo ao outro, porque isso me acumularia, né, débitos. Sim, pois por mais que ainda existam aqueles, né, que gostam de romantizar a vida, num sentido a não encarar a sua hortinha, né, que cultiva, eu continuo reafirmando: aquilo que aqui se faz, aqui se paga, nem que o mundo tenha que dar voltas. Então, o melhor mesmo é estarmos com a consciência tranquila de nos acontecer algo. Estamos aí sanando dívidas, débitos, né, pretéritos. Eu nem estou falando de outra vida, é dessa mesma, né? Para você que quer falar sobre outras, que seja também, existe. Mas estou falando dessa, né? Vamos colocar aí uma lucidez maior a compreendermos que a lei de causa e efeito é simplesmente uma lei da física mesmo, não é nem só da mecânica quântica. É fácil compreendermos ela, né? Então, isso está em lei, portanto, nos rege, domina o campo. Você fez algo nesse mesmo contexto vai te acontecer, certo? Quando a gente se sente ofendido, quando a gente se sente maltratado, machucado, tá certo? Devemos sentir? Sim, não é a nível de fugir dessas questões, mas é a nível de entrar para dentro, conversar com o seu interior, né? Lembrarmos que nós somos yin e yang, então há tempo de ação, assim como há tempo de reflexão. Se o externo, né? O externo, quando eu falo, gente, é tudo da vida que não seja você. Se o externo te dirigiu algo que te chama a tentar compreender, faça a pergunta: qual o propósito disso? Ainda que você não veja imediatamente, dirija-se a uma melhor ação. Sabe qual é a melhor delas? Elaborar uma boa resposta para aquilo, mas não se sinta ao chamado, né, interno do ego de trocar farpas e, como vingança, atrelar ali, devolver na mesma moeda, porque a lei de Talião, na alma daqueles que ela ainda existe impregnada, há de dirigir prantos e ranger de dentes futuro. Se isso está acontecendo hoje, em pleno século XXI, né? Em pleno dia 15 de janeiro de 2026, é o que se perpetua de você para consigo mesmo.
tudo aquilo que vem até você, vem para você resolver. E você resolve aquilo que te cabe. Então, se chegou injúria, deixa a injúria com o outro e observa não o problema disso, mas a solução que isso lhe traz. Naturalmente, vocês vão compreender que, em se tratando no nosso Divino Mestre, que há 2000 anos ele falou em parábolas, porque com cérebros de ogros, não compreendíamos, hoje ainda assim pessoas estudam e não compreendem os ensejos morais que cabem a essas palavras. Lei de perdão. A lei de Italião já passou. Aqui é o perdão. E qual é o perdão maior, Gi, que a gente pode alcançar? Conosco mesmos. Se perdoe por estar ofendido ao que o outro lhe causou. Porque é uma dádiva. Inclusive, gente, eu ainda me lembro da oração de São Francisco de Assis. Que a gente consiga, compreender as máximas daquela bendita oração e explorarmos ela constantemente. Estou aqui falando, fez mal com você, continua aí para a pessoa continuar te marretando? Não, gente, muito pelo contrário. Aprenda a dizer não. Se você carrega um propósito de vida, diga não às influências do externo, mas com respeito. Você não vai dizer não, e com o tacape na mão, pronto para, dar-lhe um golpe. Se você foi golpeado, se afaste, Mas você, vamos lembrar, nós não temos só esse complexo R do cérebro reptiliano. Você não precisa reagir constantemente. Faça uma busca melhor. Dê respostas a isso para você mesmo. Naturalmente você obterá a melhor ação. Então, ao invés, pessoal, de reagir constantemente, é agirmos fundamentados em nosso propósito. Porque senão, lá na frente, num dado momento que for imprescindível, nós entrarmos em nossa consciência, seja a nível de uma reflexão diária, seja a nível de alguma catarse, de algum tratamento que nós possamos estar passando, ou até mesmo de uma conversa que você tenha com Deus, em seus pensamentos, você vai perceber que está só aumentando os seus sofrimentos, reagindo. Então vamos parar de reações, E vamos escolher sim sermos o comandante da nossa vida. Então não deixe o outro comandar. Toda vez que você reage, você está deixando com que o outro comande aquilo que você faz. Porque reações, o comando não é seu, tá? Compreenda. Quando você reage, as pulsões, daquilo que ainda você remoe aí dentro, como sombra, como instintos primitivos, eles, na verdade, estão apenas garantindo que você seja o mesmo que já reconhece. Então, quantas pessoas precisam ir de N encarnações para compreender que o reagir não é bom, E aí, pessoal, eu aproveito aqui, inclusive, veio no presente, então assim eu coloco. Um insight que me veio, quantas vezes foi difícil? Vou dirigir aqui uma frase que muitos já ouviram. Tive que fazer das tripas coração. Simplesmente respirar profundamente e me ater ao Pai e perguntar: Deus, Jesus, para o que isso? Então não é nem por quê. Porque nós sabemos que tem propósito, mas é para quê? Então quando compreendemos que tudo fundamentalmente dirige o nosso propósito de alma, por mais que a gente não se lembre, nós assim, de fato, deixamos o ego apaziguado e ao invés de reagir, conseguimos, dirigir a uma oitava a mais em reflexão, mesmo que seja rápido. Mas se você quer, você consegue. Só colocar isso como fundamentalmente necessário. Hoje eu não reajo mais. Estou falando que você deve deixar fazerem com você o que querem? Não. Mas compreenda o que você vai fazer como resposta ao que te fizeram. É sobre
o seu entendimento, esclarecimento próprio, a sua melhora como ser humano? Ou é sobre retratar mais do mesmo? Porque naturalmente, se você não aprendeu, vai chegar estas novas provas. Naturalmente, se você não compreendeu a lição do que o externo está te trazendo de não tão bom, ainda não se dirigiu, né, a compreender que você acessou aquilo de alguma forma, que é porque você tem aquilo similar dentro de você, ainda paira, né, esses desentendimentos. Por isso que você atraiu. Será que essa não seria a bondade maior de Deus? De dirigir até você aquilo que você pediu antes de virar a encarnação atual? Falou assim: Deus, eu quero muito passar nessa prova de uma vez. Mas quando ela chega, você só enxerga tribulação. Você não consegue compreender que depois da tempestade vem a bonança, né? Você não consegue compreender que se ali existe uma tempestade, é porque você não está lidando bem com as suas emoções. E vamos colocar aqui uma alquimia bem sagrada. Nós, pessoal, temos mais de 70% do corpo de água. Se é constituído por água, na equivalência da alquimia, isso significa emoções, né? A psicanálise também traz isso. E mais do que isso, seria solúcio. Solúcio, né? É os processos de lidarmos bem com essas emoções que elas vêm dissolver. Vamos deixar o solúcio, né? As emoções chegarem e levarem consigo em águas, né? Que de fato elas vão fazer uma limpeza. Então vamos aproveitar esses belos momentos de catarse e vamos nos recorrer ao nosso interno, ao invés de deixar essas pulsões, esses impulsos do ego retratarem ali algo não muito sábio, pois vai voltar mais do mesmo, reações dos outros até nós, pois estamos só reagindo. Agora, se você escolhe explorar seu interior e compreender por que aquilo chegou, né? Qual vai ser o primor daquilo na sua vida? O que está dirigindo a você elaborar um humano melhor aí? Você será lapidado. Então, você deixa o coagula, né? Ou seja, você coagula e deixa que realmente fica aquilo que há de melhor, né? Incrementa sua individualidade, individuando-se. Então deixa limpar e aquilo que é de propósito continuará no coagulátil, certo? Então isso é alquimia. E por que a gente entende que alquimia também é relativa à vida do humano? Porque todos os processos que ocorrem são alquimia. Então vamos falar isso de um modo mais simples? Toda emoção que vem de alguma forma aos seus sentidos, elas vêm para retratar um aprendizado. E elas, similarmente, essas emoções que você sente, elas vão, ao ser transmutadas, serem elaboradas em emoções melhores. E elas é que vão dominar o seu sistema orgânico. E vai fazer com que suas glândulas endócrinas liberem de forma hormonal, né? Hormônios imprescindíveis ao bem-estar, neurotransmissores de recompensas, né, a efeito do que a sua emoção foi capaz de elaborar. Então, se você sente ódio referente ao que lhe acontece, naturalmente você vai liberar estresse, portanto, né, cortisol, adrenalina. E se isso ficar por tempo, né, relevante ao seu adoecimento, de fato você materializa isso a âmbito do que sentiu energeticamente, pois tudo carrega energia, suas emoções propriamente ditas também são. Agora, se algo ruim chegou até você e você escolhe, ou seja, seu eu sou, sua alma, escolhe uma resposta diferente ao invés de reagir, ela pode compreender essa injúria que você sofreu como solução. Naturalmente, né, ao elaborar uma melhor resposta, você já vai ter transmutado essa emoção, né, de dor em campainha de entendimento, que veio para elucidar aquilo que ainda é dado a você aprender. Logo, você não troca,
Liberar mais do mesmo que chegou até você. Você já é um ser inteligente e sofisticou sua imaginação. Vivendo de alma, portanto, num mental superior mais elaborado, na equivalência de que tudo vem para o benefício, você começa a agradecer. Você começa a agradecer o que o outro te fez. Seu adversário não seria aquele colega de trabalho que ele tem a individualidade dele e você ainda não aceitou porque é justamente isso, você tem a sua? Não seria, aquele relacionamento fundamentalmente o início de tudo aqui, ao que nos deu vida na Terra? Seus relacionamentos familiares, né? Não seria aquela vontade maior de você compreender que papai e mamãe são indivíduos também? E que você também é um indivíduo? Gente, ninguém nunca vai entrar na missão do outro, tá? E quando você percebe que tá deixando o externo te governar, não é colocar culpa em alguém, é você olhar para dentro e falar: eu pego as rédeas do meu entendimento, tá? Então é sobre isso. Então, aqui como convite da leitura de hoje, seja o comandante da sua própria vida, tá? Seja o comandante da sua vida. Pega aí esse leme, tá? Entenda que você pode ter inclusive um propósito, que isso vai te ajudar, né, a ser direcionado aí a um farol de luz, né? Vamos entender o farol, né? Coloque ele como propósito. Qual é o seu propósito? Ainda que você não saiba dirigir a termos, colocar como missão, isso nem tão pouco é necessário, gente. Simplesmente o propósito que todos nós humanos temos por igual é evoluir, e a gente gosta disso, mas só quando a gente sustenta a nossa consciência de viver o agora. Quem está vivendo o presente sustenta consciência. O que é essa consciência? A consciência é você entender que nada que vai te chegar hoje é para o seu mal. Ainda que uma pessoa te dê um soco na cara, não é para o mal. É para compreender: opa, Deus, por que eu estive nesse exato momento? Não é reclamar, centelha, senão vai voltar mais do mesmo. Se você reclama, você clama por mais do mesmo. E enquanto você estiver reclamando, vai chegar. Então, nossa, recebi um soco. Às vezes, a partir daquele soco, vai vir um descortinar de fatos que você vai compreender que, no fundo, a nível da sua compreensão era para ter vindo algo pior. Mas Deus vai lá e diminui, né, a carga, para que a sua moral dê conta de não sucumbir de novo aos fatos que você ocasionou em ações lá atrás. Tá certo? Nada na vida foge dessa coerência. Tudo é muito coeso, né? Se você não está conseguindo entender o senso de algo, se você não está conseguindo almejar algo melhor de tudo que lhe chega, mesmo não sendo tão bom assim, porque aquele que está pronto para a solução e não coloca problema em tudo, agradecido ele já está por tudo que lhe acontece. Então, pessoal, hoje inclusive ainda faço um convite a vocês que acompanharam comigo aqui até o momento. Então, primeiro, né, para dar uma força aqui ao canal, para que essa palavra possa chegar até mais pessoas, né? Comenta, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho para que possamos estar juntos aqui mais vezes, certo? Então é isso. E o convite que eu quero fazer a todos vocês é o seguinte: vamos nos abençoar mais? Vamos dirigir aquele estado de presença interior, de viver o presente consciencialmente, o seguinte, fazendo um simples exercício. Eu sou o que eu sou. Quando nós fazemos isso, pessoal, naturalmente, nós estamos dando fundamento ao que Deus quer fazer na nossa vida. Então nós damos passagem para a alma dirigir nossos melhores hábitos e ações. Então, naturalmente, o ego vai ficar controlável, certo? Quem vai controlar? A alma. A presença divina eu sou, sendo chamada, né, a tônica maior é eu sou. Então, naturalmente, você já está chamando Deus. Já está confiando que Deus está dentro de você. Confia nisso, centelha, mesmo que ainda seja difícil compreender, tá? Vai repetindo, porque a nível de subconsciente, nem que você tenha que repetir tantas vezes, e um dia você vai começar a sentir por repetição. Então, ao invés de repetir esse mesmo ser que você tem sido aí nessas crenças que ainda o limitam, né?
demasiadamente, porque se há sofrimento na sua vida, nem que seja um pouquinho, eu acredito que você queira melhorar, né? Porque nós somos seres que consciencialmente queremos sempre, cada vez, irmos melhor em todos os aspectos. É ou não? Será que eu tô falando aqui com alguém que não quer melhorar em algum outro aspecto da vida? Eu acredito que não, né, gente? E se sim, você está numa escassez de compreensão de alma muito grande. Então, perceba o que há aí dentro. Mas tá tudo certo. E, fundamentalmente, continua aqui conosco. É importante, né? Então, pessoal, o que eu quero convidar, né? Mais do que manifestarmos essa presença, eu sou o que eu sou, e repetirmos a partir de 3 vezes, é você manifestar aquilo que, pela abertura do seu coração, você deseja colocar, né? Então você vai manifestar o seguinte: hoje eu convido, eu sou um ser cada vez mais consciente. Eu sou um ser cada vez mais consciente. Eu sou um ser cada vez mais consciente. E aí, gente, deixando a consciência dirigir sua vida, naturalmente você perceberá que está vivendo o seu presente. E que vai receber o momento de agora como verdadeiro presente, ou seja, você não vai colocar expectativa. Tudo que lhe chegar, você vai conseguir, né, destravar. O que, Gi? Destravar a solução, né? Então não encara a vida como um problema. Entra na dinâmica desses acontecimentos todos, né? Sejam eles quais forem, e acredite na solução deles, de todos eles, certo, pessoal? Então, muito amor e muita luz a todos aqueles que estiveram aqui comigo até o momento. Gratidão profunda. Namastê.